Olá pessoal, vamos para mais uma aula de geografia e hoje são as correções das atividades de geografia, tá? Do livro, professora Karine. Essa mensagem está em Números 6, 24 e 26, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. A questão número 1 da página 47 traz uma afirmação e pede para a gente dizer se ela é falsa ou verdadeira e justificar a resposta. E a afirmação diz que a floresta amazônica ocupa apenas áreas dos estados da região norte do Brasil. Essa afirmação é falsa, porque a floresta amazônica também ocupa áreas nos estados de Mato Grosso, Maranhão, e além de outros países da América do Sul. Vamos à questão 2. Na questão 2 tem um textinho que fala sobre a serrapilheira, que é uma camada de folhas, galhos, frutos, animais mortos, que produz uma superfície orgânica, né, no solo e produz nutrientes, né, que alimentam as plantas da floresta, né. Então essa camada, ela é a camada que nutre as plantas da floresta, mas ela fica na superfície. Então, pergunta assim, o que você acha que aconteceria com o solo da região da floresta amazônica se ela fosse desmatada, né? Então, essa é uma resposta pessoal que você deveria de ler os textos, né? E com base no que a gente viu no vídeo, vocês assistiram, vocês deveriam formar a resposta de vocês. Então, vocês provavelmente fizeram uma resposta aí. Mas eu tenho uma sugestão de resposta para vocês, que é o seguinte: essa camada ela é superficial, né? O que protege a floresta é a própria floresta, né? São as árvores, são as plantas rasteiras que tem. Caso você desmate, você corte essas árvores, né? Você cortando, você tira a fonte desses nutrientes. Então, no caso de vir uma chuva, o solo é arenoso. O solo é basicamente arenoso, a configuração dele. Se você tirar a floresta, se você tirar a vegetação rasteira que tem ali, ao vir uma chuva, certo? Essa chuva vai lavar o solo. E toda essa parte superficial, essa parte que tem os seus nutrientes, vão ser levadas embora, né? Então, o solo da floresta amazônica é arenoso. Em áreas desmatadas, as fortes chuvas lavam o solo, carregando seus nutrientes, o que deixa o solo ainda mais pobre, tá bom? Vamos às correções da página 49, tá? Na página 49 fala sobre 48, né? Nós tínhamos sobre o clima da região norte, que nós estudamos, né? Que o clima predominante é o equatorial úmido, não é isso? Nós vimos também que a região amazônica ela está dentro da área de clima de uma zona quente, não é isso? Zona tropical. Então, nós vamos falar. A questão 1 pergunta, né? Qual a relação entre a posição do território brasileiro na zona tropical do planeta e o clima predominante da região, né? Então, relembrando, essa zona tropical é próxima da linha do Equador, não é isso? Lembra que eu mostrei no mapa? Então, essa é uma zona térmica do planeta que ela é quente e úmida, tá? Então, qual seria a nossa resposta, né? As zonas próximas à linha do Equador, na zona tropical do planeta, geralmente apresentam temperaturas altas e chuvas durante praticamente todo o ano. Então, isso é uma característica do clima da região norte do Brasil, tá? Questão A. A questão A pede pra gente, a questão número 2, né, pede pra gente fazer uma observação nos climogramas, né, acima, que são esses dois gráficos que tem no livro. Lembra que nós estudamos em matemática os gráficos de barra, que geralmente você tem aí a comparação, uma tabela com duas informações. Nesse caso, uma é sobre a temperatura, né? E a outra nas colunas, que está nas linhas, né? E nas colunas nós temos ali a informação a respeito da quantidade de chuva. Comparando essas duas medidas, né? Essas duas informações, na letra A pergunta: em Manaus, chove em todos os meses do ano?
qual o mês mais chuvoso e qual o menos chuvoso. Então a resposta da letra A é: em Manaus chove em todos os meses do ano. O mês mais chuvoso é o mês de março e o menos chuvoso é o mês de agosto. Letra B. Como as chuvas estão distribuídas ao longo do ano em Palmas, né, capital do Tocantins? Bom, as chuvas ocorrem de outubro a abril, sendo bastante intensas durante o verão. Tá? O período do verão para nós aqui é o período mais chuvoso, que as pessoas culturalmente chamam de inverno porque chove, né? Porque o clima fica mais ameno um pouco. E as chuvas, o período, né, mais seco é durante o inverno, né, que é a época da nossa estiagem. E são 5 meses do ano, né, que nós temos de menor chuva, que são de maio até setembro, não é isso? Tá? É o período menos chuvoso. Menos chuvoso é o mês nosso período de estiagem vai de maio a setembro. Vocês podem complementar aí, tá? Questão número 3. A questão número 3 pergunta sobre, para vocês darem a sua opinião, com relação ao clima predominante da região norte e a existência da floresta amazônica, né? Qual a relação que tem do clima com a floresta, né? Qual a importância do clima e da floresta? O clima, nós sabemos que o clima é equatorial úmido, né? E a existência da floresta, ela se deve a um fenômeno, né? A relação, né, entre o clima e a floresta tem muito sobre um fenômeno chamado de evapotranspiração. O que é evapotranspiração? A vegetação, ela transpira, ela elimina micro gotículas, né, no ar, né? Então é uma espécie de um vapor que fica. E esse vapor, né, ele faz que a gente chama de uma retroalimentação, ou seja, existe a umidade da chuva, né? As plantas absorvem isso, se nutrem, e a quantidade de floresta é tão densa, tão fechada, que essa floresta, ela transpira e ela solta no ar essas gotículas, formando uma camada de vapor ao redor, sobre a floresta. E essa camada, ela é tão densa, tão forte, que ela se condensa no ar e ela volta em forma de chuva. Então, a chuva desce, a planta absorve, transpira, produz nuvem novamente e chove novamente. Então, isso é constante. Por isso o clima é úmido naquele lugar, tá? Então, a relação do clima úmido e a existência da floresta se deve a esse fenômeno chamado evapotranspiração, que consiste em uma retroalimentação de umidade. Cerca de metade da água da chuva que cai na região retorna através dessa evapotranspiração, tá? Diretamente na atmosfera se condensa e volta a cair. O clima é dependente da floresta e por isso que se diz que o desmatamento é uma catástrofe para o clima. Então, se desmatar, isso deixa de acontecer. Então, o clima não vai mais ser esse clima úmido, ter essa característica que tem, tá bom? Bom, vamos na questão da página 51, era uma questão aí de completar, bem pequenininha, e a professora colocou aí uma outra representação, né, de imagem para vocês. Vocês tinham aí as diferenças do relevo e a proximidade com os rios, né, determinam a existência de diferentes tipos de mata na floresta amazônica. Nós temos aí uma chamada de mata firme, uma mata de várzea e uma mata de igapó. Essa mata de igapó é a mata que fica bem na margem dos rios. Essa mata de igapó, ela surge nas áreas que ficam sempre alagadas, tá? Então é a mata de igapó, que é o primeiro quadrinho que vocês vão completar, esse que fica próximo da água. No quadrinho do meio, vocês vão responder mata de várzea. O que é a mata de várzea? É uma mata que elas são alagadas nos períodos das cheias, tá? Essa mata, elas têm árvores que atingem até 20 metros de altura, tá?
árvores altas, né? Mas ela se alaga, é uma chamada de mata de várzea. E nós temos aqui no terceiro quadrinho uma mata de terra firme. Essa mata, ela já aparece em áreas um pouco mais elevadas e que elas nunca são alagadas pelas cheias, tá? E aqui a floresta chega até 60 metros de altura, tá bom? Vamos às atividades da página 52, que aqui nós já tínhamos que eram as atividades do capítulo, né? Revisando o que nós vimos. A questão 1 pedia para vocês observar o mapa aí e fazer uma pintura nos estados que compõem a região norte. Então, a parte que nós temos que pintar aí vão ser o estado do Tocantins, o estado aqui do Pará, aqui o estado do Amapá, aqui assim tem o estado de Roraima, aqui o estado do Amazonas, aqui pega a parte do Acre e aqui o estado de Rondônia, tá? Toda essa área aí do mapa é a área que vocês devem pintar, tá bom? Vamos à questão número 2. É uma questão também de uma pergunta pessoal e eu também tenho uma sugestão para vocês. Essa pergunta é assim: em sua opinião, qual é a importância da floresta amazônica? Bom, nós vimos aí no texto anterior, né, falando a respeito do clima, né? Então a minha sugestão de resposta para vocês é que a floresta amazônica é diretamente responsável pela umidade do ar e pelas chuvas devido à evaporação da floresta, assim como a rica biodiversidade de espécies vegetais e animais abrigadas nesse bioma, né? A floresta amazônica, nós vimos lá em ciências que essa região aqui, ela é o bioma amazônico, né? O bioma da Amazônia. Então, a floresta, ela está diretamente ligada à questão da umidade do ar e também da biodiversidade. Quantas espécies vegetais e animais estão aqui abrigadas na floresta, né? Por isso a importância da preservação. Vamos à questão 4. A questão 3 era para vocês fazer uma pesquisa sobre os animais. Acho que a professora já pediu isso para vocês, né? Vamos à questão 4. Leia o texto abaixo sobre o que significam os rios voadores. Olha só, rios voadores. Então o texto diz assim: o caminho dos rios voadores. Engana-se quem pensa que as chuvas que ocorrem no Brasil são provenientes apenas da umidade que vem do Oceano Atlântico. Sempre se fala, né, da umidade do mar, né, com relação ao litoral ali do Brasil, aqui do Brasil. Boa parte dela se origina da evaporação e da transpiração da floresta amazônica, que forma uma quantidade enorme de vapor de água e se desloca da região norte até o sul do país. Olha que interessante. Nós temos um litoral bastante extenso, né, banhado pelo mar do Oceano Atlântico. Então, sempre quando se fala de clima, se imagina que a evaporação da água do mar é que produz as chuvas no todo o território brasileiro. Só que isso não é totalmente verdade. Na verdade, nós somos abastecidos, o país inteiro, do norte até o sul do Brasil, é abastecido pela evaporação da floresta amazônica, tá? Essa camada de evapor que nós falamos nas questões anteriores, ela forma, aqui é feito uma comparação com um grande rio flutuante, um rio no ar, né? Essa evaporação, ela provoca as chuvas, né? Vamos ver como é que isso está. Nós vamos falar agora então sobre essas palavras aí. A questão A pede para vocês sublinhar no texto os termos abaixo, né? Então os termos são evaporação, os nomes, né? Evaporação, transpiração e vapor de água. Essas são as palavras que vocês vão sublinhar. Aí a palavra evaporação, né? Para pesquisar no dicionário. Então, o significado de evaporação. Evaporação é um processo de transformação em líquido
de um líquido em vapor, quando ele é aquecido. Nesse caso, como nós estamos falando aqui do clima, né, e da floresta, ele é aquecido por quem? Pelos raios solares, tá? O que é a transpiração? A transpiração é a perda de água na forma de vapor pelas plantas através das folhas, como eu expliquei também anteriormente. O vapor de água. O vapor de água é a água em estado gasoso que fica na atmosfera, que é essa transpiração das folhas, né, que forma esse vapor, essas microgotículas que eu havia explicado antes. Letra B. O texto destaca um importante papel da floresta amazônica. Qual é esse? O papel é contribuir, então, com as chuvas nas regiões que estão mais ao sul do país, né? Então, esse vapor, né, que anda, que se desloca, ele propicia a formação de chuva desde a região norte até a região sul do Brasil, tá? Vamos à questão C. Em sua opinião, qual o significado do título do texto? Resposta pessoal, né? Mas como a professora precisa dar uma orientação para vocês, eis aqui uma sugestão. Que esses vapores, né, gerados na floresta, eles são comparados a rios voadores, né, devido às longas distâncias que eles percorrem pelo ar, como se eles voassem, não é isso? A letra D, né, que a professora não marcou aqui, porque é uma orientação aí para vocês, é fazer um desenho que representasse esse processo de escrito no texto e depois mostrar para os colegas e professores. Vocês podem fazer isso aí no caderno de vocês, tá bom? Bom, essas são as nossas atividades. Leiam, revisem tudo, revisa lá os primeiros vídeos que nós passamos, né? E confiram aí as questões de vocês, tá bom? Um bom estudo!